A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, que a doce, poderosa, maravilhosa graça do nosso Deus seja sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E hoje estamos com nossos irmãos aqui, Edson Pascoal, que quase nunca vem aqui, né, Edson? E o nosso irmão Júlio César, que vai estar ministrando a palavra. A nossa oração nessa noite é que o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas também é aquele que consola os corações quando estão tristes, quando estão decepcionados, que o Espírito Santo possa fazer a obra na sua vida, meu irmão, minha irmã. Estamos vivendo momentos difíceis aqui na zona da Mata Mineira, com tragédias, com enchentes, com deslizamentos. E aí você pode estar perguntando, onde está Deus nisso tudo? Deus continua no mesmo lugar. Ele está no controle de todas as coisas. Cabe a nós clamarmos, pedirmos a Ele, porque o nosso Deus age. E eu vou aproveitar esse momento, antes de a gente ter nosso bate-papo aqui, a gente começar, vou pedir ao nosso irmão César que esteja orando, apresentando as vidas das pessoas, né, que estão passando por dificuldades, que estão desesperançadas. A gente tem que ser bem sincero, né, Edson? As pessoas estão desesperançadas nessa noite, perderam entes queridos, perderam casa, perderam carros, perderam... Não sei, a gente fala, perdeu carro, casa, mas está vivo. Mas mesmo assim, uma dor muito grande. Só quem trabalhou para construir sabe, né? É demorado para reparar. Então, que o Espírito Santo, nossa oração nessa noite em especial, que o Espírito Santo traga paz e esperança ao seu coração. Pedi ao nosso irmão César, que é o intercessor lá da nossa igreja, vai estar orando pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Você pode também encaminhar depois para alguém que você sabe que está passando dificuldade, porque nós cremos que o Deus que agiu no passado é o mesmo que age hoje e vai agir na sua vida, em nome de Jesus. Boa tarde, irmão. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós levantamos um clamor, pedimos ao Senhor a assistência do Teu Espírito, ó Pai, por todas essas vidas que passaram por esses momentos e estão passando momentos de grande dificuldade, de angústia, pessoas que perderam tudo, né? Perderam anos e mais anos de investimento, de trabalho, de sonhos, projetos, mas estão tendo a oportunidade que o Senhor conservou suas vidas. Deus. Quantos de nós Obrigado, já passamos por momentos que perdemos tudo e achávamos que não teria condição de recomeçar, mas o Senhor chegou, né, com voz mansa, com voz delicada, e ali foi nos apresentando pessoas, foi nos apresentando o caminho, a direção, e o Senhor nos direcionou e nos resgatou como um forte. Amém. Sabemos que o Senhor trabalha nas catástrofes, trabalha nas perdas, na dor. O Senhor se apresenta diante desses momentos. Assim nós pedimos ao Senhor que se apresenta diante dessas almas que estão em angústia, em tristeza, que perderam entes queridos, mas o Senhor tem poder para trazer renovo, para se apresentar diante delas e mostrar o caminho, a direção e trazer conforto para as suas vidas. Assim nós oramos e profetizamos um agir do céu sobre essas regiões que foram assoladas com grandes enchentes, com um volume grande de chuvas, onde eles ali não estavam preparados para receber esse volume de chuva e foram surpreendidos com momentos difíceis em suas vidas. Assim nós oramos, pedimos assistência do Senhor sobre a vida de cada um que está vivendo esse momento de perda, de dor, de angústia. Agradecemos também, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos falando aqui antes de começar, né? O coração está apertado com a situação. A nossa cidade, Deus tem tido muita graça sobre a nossa cidade, né? A gente agora, o rio começou a encher, mas graças a Deus não perdeu nenhuma vida, não vamos perder em nome de Jesus. Nossa oração é essa, né? Para que cessem as perdas de vida, né? Em nome de Jesus. Mas o Evangelho tem que ser anunciado, né? Já tinha falado no meu coração durante essa semana que nós não somos os que retrocedem, sabe? Eu acho que às vezes quando tudo vai bem é fácil a gente dizer que é servo de Deus, que é filho de Deus, que ama a Deus, mas quando vem as dificuldades, se
você não estiver verdadeiramente enraizado na palavra de Deus, não em movimento, mas sim na palavra, fica difícil. E o Senhor, durante essa semana, ele falava comigo que não me deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Essa palavra, todos os dias eu amanhecia com essa palavra no meu coração. E que Deus também possa, meu irmão, minha irmã, te dar espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Que tudo aquilo que talvez você tenha falado, que entristeceu o coração do Senhor, né? Talvez no momento de medo, de dúvida, de dor, o Senhor te ama, o Senhor te perdoa, e o Senhor está te dando uma nova chance para você reconstruir a sua vida em nome de Jesus. E o nosso irmão trouxe o chofar hoje, nosso irmão César, e daqui a pouquinho vai falar sobre o chofar. Deixa nosso irmão mais nos conduzir em adoração, a Deus. Vou contar um testemunho, né? Fica à vontade. Que quando a gente fala de... O bom do Wesley é que ele é igual a mim. tudo aquilo que a gente planejou, ele deixa de lado. Quebra tudo. Quebra tudo, Quebra os protocolos, tudo. Sim. Mas quando a gente fala de enchente e tudo mais, eu olho para a minha vida, eu agradeço a Deus, sabe? Porque eu vejo que Deus, ele trabalha nas nossas vidas de uma forma especial. A minha mãe, por exemplo, a gente tinha uma casa na beira do rio, né? E nas enchentes, tanto de 97, 2019, 2012, né? Elas foram destruindo a nossa casa. Né? Ao ponto de nós temos que abandonar lá. Demolimos lá a casa. E aí quando fala assim, demora para recuperar, né? E aí nós estamos contando. Em 2012 a gente já nem morava lá mais. Antes de 2010 nós tivemos que sair da casa. Né? Depois da enchente de 2009, a casa começou a rachar e tudo mais. E aí falou, vamos abandonar aqui. E aí um tio nosso lá que mora lá no São João do Glória, irmão da minha mãe, falou, ó, tem um apartamento lá na Barra, pode morar lá. E aí nós fomos para lá, fomos morar lá, sabe? E não alugou pra gente, não. Ele, né, deixou a gente morar lá. Então, foi assim, uma coisa, nossa gratidão pela vida dele, sabe? Porque ele nos abençoou de uma forma muito especial. E dali para frente, eu vi o sofrimento da minha mãe. Porque eu casei em 2011, né, comprei uma casa para mim, fui morar numa casa, né? Meu irmão logo em seguida casou também e foi morar na casa. Então ela ficou sozinha praticamente, né? E ela foi morando, assim, alugou um ponto no Porto para poder... Depois a gente teve que deixar um apartamento, porque ela já tinha conseguido um ponto para alugar, né? Então ela foi e ficou morando ali naquele ponto, né? E aí depois ela conseguiu uma outra casa de aluguel lá no Porto também. E continuou morando lá e tal. E há 2 anos atrás minha mãe conseguiu comprar uma casa. Glória a Deus. Mas o sofrimento que ela veio de 2010 até 2023, quando ela conseguiu comprar a casa dela, assim, impressionante. Minha mãe não queria comprar nada, minha mãe não queria... ela queria juntar o dinheiro para comprar a casa. E Deus abençoou ela comprou uma casa. Hoje você chega lá na casa, é a cara dela. Nossa, assim, você olha para a cara dela, a felicidade dela de ter comprado uma casa. E aquilo me deixa, assim, numa satisfação com Deus. Então, assim, por mais que a gente enfrente situações difíceis, né, a gente tem que acreditar que Deus, ele vai trazer, né, o renovo. Ele vai trazer de novo a esperança. Né? E hoje, você pensa bem, assim, minha mãe, quando a gente... sempre em janeiro a gente faz uma viagem, eu levo ela comigo, né? E ela já começa ali em de setembro, outubro, falando assim comigo, e aí, nós vamos viajar? Eu falei, com certeza, mãe, vamos viajar. Quer dizer, hoje ela tem alegria de poder sair com a gente, poder viajar, sabe? E nesse período que ela ficava assim, né, com essa dificuldade, ela até ia, mas ela ia segurando, sabe? Não vou comprar isso, não vou fazer isso, não vou gastar com isso, não vou gastar com aquilo, né, para poder segurar o dinheiro, para poder comprar. E hoje, graças a Deus, ela está lá. Conseguiu vencer e Deus abençoou pela casa dela.
E sirva de exemplo, né? É. Sirva de exemplo você que está aí, que talvez Enfrentando essa dificuldade, né? É. Creio que Deus ele vai trazer É. de volta, né? A restituição, né? Começando usando pessoas para abençoar a sua vida, né? Como É. foi o caso do seu tio, né? Sim. Que graciosamente Nossa, abençoou a a sua gente família. tem uma gratidão tremenda pela vida deles, entendeu? Porque o que eles fizeram, né? A família, eu falo eles, no caso, a Sim, família, claro. né? Porque eles compraram um apartamento que poderiam estar usando, né? Mas a gente precisou e eles prontamente, né? Estiveram ali ajudando a gente, né? E isso me lembra do início da igreja primitiva, né? Onde todos tinham comunhão, né? No partir do pão ali, todos tinham comunhão. Tudo era de todos, né? Onde verdadeiramente os cristãos mostravam quem eram, né? Hoje a gente vive momentos onde muitas pessoas, né? Se dizem cristãos, pensam só em encher os seus celeiros, né? E quando eu falo isso, não falo apenas de membros, também tem líderes, né? Que só pensam em encher os seus celeiros, enquanto você vê o seu irmão passando por dificuldade, né? Mas você fala irmão, eu não posso deixar de citar também, porque a casa debaixo da nossa casa era do meu irmão mais velho, porque nós somos 3 em casa. E o meu irmão mais velho, ele acordou por volta de umas 3 horas da manhã e queria beber água. Quando ele abaixou o pé assim, estava na canela já, a água. E ele perdeu tudo mesmo. Ele perdeu tudo. Sofá, porque assim, o quarto era um pouquinho mais alto. Quando você descia para a cozinha, já pegava aqui, ó, né? E eu me recordo que a gente teve que descer para ajudar e pegar as coisas, entrando naquela água, assim, um desespero fora do normal, sabe? Minha sobrinha era pequenininha na época. Então, assim, hoje também Deus ele restituiu a Glória vida a dele, Deus. né? Ele conseguiu É comprar possível, a casa irmão, dele, não é conseguiu possível. agora, né, ter a empresa dele, está trabalhando, e Deus está, vamos dizer assim, prosperando ele. Amém. Interessante que isso traz a lembrança, né? O nosso pai Abraão, né? Que ele saiu com a esposa e muitos dos seus servos junto com ele, apenas com uma promessa, sem saber onde ia parar, onde ia chegar, né? Ele teve que deixar tudo para trás. Então Deus usa esses momentos para haver uma transformação na vida de quem recebe um chamado, né? Então pode observar que todo momento difícil, se a pessoa permanecer com fé, acreditar, vai receber uma bênção, conforme a mãe do irmão recebeu, conseguiu a casa, era um desejo do coração dela, ela abriu mão de muita coisa. Hoje muitas pessoas não querem abrir mão, né? Não querem abrir mão de um passeio que não tem necessidade, abrir mão de um luxo, né? Para alcançar um objetivo e ainda usa, né, de pretexto para colocar a culpa em muitos. Que foi diferente com a vida de vocês. Vocês lutaram, permaneceram e alcançaram a bênção. Eu vejo também da seguinte forma que pastor Wesley, que é meu primeiro pastor, um cara que eu amo demais, estava no Espírito Santo, ele falava, não importa como você inicia no Evangelho, vai ser como você termina. E muitas das vezes, ou quase sempre, né, as provações elas servem para mostrar, não para mostrar para Deus quem você é, porque Deus já te conhece, mas para mostrar para as pessoas o Deus que você serve, sabe? Então, muita gente fala assim, não, Deus está te provando porque ele quer ver se você... Não, cara, Deus já sabe. Ele é onisciente, ele já sabe quem é você, ele sabe a sua estrutura. Agora, o irmãozinho que está do lado, seu vizinho, não sabe. Então, assim, uma situação ruim que ninguém quer, né? A pessoa vai deixar Deus ser Deus na vida dela, né? E através disso, a poder cantar um hino de vitória, como sua mãe cantou, né? Como sua família cantou. Depois de alguns anos, não foi fácil. E outra coisa, né? A gente tem que lembrar que Deus não quer filhos mimados, né? Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, veio aqui como um homem, né? Passou por tudo, sem merecer, sem pecado, sem nada. E muitas das vezes nós, como cristãos,
Se acontece uma coisinha pequena, não nesses casos que nós estamos falando aqui, mas falando assim, no contexto geral. Acontece alguma coisa e, Deus, será que o senhor não está vendo? Não, Deus, eu Né? tenho certeza que Deus contemplou cada momento da minha família, esse sofrimento que nós enfrentamos, né? Talvez eu, na época, não tenha sentido isso, assim, mas eu falo no sentido da casa, né? Porque Sim. eu já estava em trâmites de comprar uma casa para mim. Então, aquilo para mim já estava resolvido, né? Mas a minha mãe não tinha condição. Minha mãe não tinha condição de comprar. E ela hoje lá, com seus quase 70 anos, já usufruindo de um benefício, Glória a de uma casa que Deus concedeu para ela. Sabe? Glória a Deus. É benção. Bem? Amém. Vamos louvar? Vamos. Vamos louvar, né? Eu quero clamar ao Senhor essa noite. Aleluia. Tudo vem dele, tudo pertence a ele. E eu quero me render aos braços do Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar nessa direção. O sol a me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Recebe aí, em nome de Jesus. Sempre há de existir nova manhã preparado pra
sempre haverá um novo amanhã para as nossas vidas. Eu creio nisso. E eu estou seguro no Senhor. Eu quero estar continuando seguro na presença dele. Aleluias. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber Aleluia, aleluia. tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Esses dias eu fui surpreendido com uma canção. Na verdade, assim, a gente já estava preparando a canção para cantar e o pessoal da igreja já tinha cantado ela, né? Mas tem algumas músicas na minha vida que elas demoram a chegar, sabe? Mas quando chega, é um impacto. Assim, ela vem, pá, e bate comigo. Eu falo assim, essa é minha agora. Eu vejo isso assim que você é um dos levitas mais sensíveis ao Espírito Santo, cara. E é lindo isso, sabe? Eu acho que cantar é lindo, é bonito e tal. Agora, quando você adora realmente ao Senhor, eu acho que o diferencial tá aí, sabe? E aí, aproveitando essa questão que você está falando de sensibilidade, né? É exatamente isso que eu estou querendo dizer, que essa música, a música Sublime, né? A música Sublime, a primeira vez que eu ouvi ela, ficou assim, sabe? Eu não consegui, sabe, absorver, né? Mas aí a gente tem que tirar um momento com Deus, sabe? Para poder... E aí eu tive um desafio de tocar na igreja, porque eu estava na escala do contrabaixo e o Abraão, que é um amigo meu, assim, especial, ele me falou assim, ó, vamos cantar essa música. Falei, então vamos embora. Aí botei ela para ouvir, agora vamos prestar atenção no que está acontecendo. Ah, Jesus, que maravilha. Do céu, né? É. É do céu. É lindo, lindo. Do céu. E aí aconteceu uma experiência muito significativa para mim. Eu fui tentar contar na igreja domingo, foi isso que eu estou te falando, que foi um mover de Deus assim tremendo. Porque a gente estava para almoçar na hora, na mesa ali, preparando tudo, e começamos a almoçar, e de repente a música tocando, botei minha filha sentadinha na cadeirinha para almoçar com a gente, e ela virou e falou assim, pai, o que é sublime?
tipo assim, eu não consegui me conter, sabe? Porque eu olhei para ela naquele olhar simples de uma criança, sabe? Ah, o que é sublime? Ah, gente, meu Deus, assim, eu me quebrantei diante de Deus, sabe? E na hora eu virei para ela e falei assim, ô minha filha, sublime, é algo tão grandioso, sabe? Então, é o que Jesus é para nós. Eu fiz questão na hora até de pegar o dicionário. Falei, gente, não é possível que eu vou ter que recorrer ao dicionário e descobrir, né, que sublime é a maior expressão que você pode ter por alguém, sabe? É algo indescritível, é algo que você não consegue explicar sobre alguém. E esse é o nosso Deus. Meu Deus, que eu posso encher de palavras aqui agora, né? Maravilhoso, né? Ele é tudo, ele é exaltado, ele é um Deus tremendo, é poderoso, ele é tudo, ele é tudo, ele é tudo que eu posso falar sobre alguém sublime. E eu quero cantar essa canção agora porque assim, ela tem sido a minha canção da manhã, da tarde e da noite. Amém. Porque eu amo aquilo que você falou, eu amo adorar o Senhor, eu amo servi-lo, eu amo quando eu posso me entregar. E antes de cantar, ele me quebrou aquela hora, agora vamos trocar. Eu quero falar antes que algo que você já sabe, mas você não sabe, fica sabendo. Isso é um presente de Deus para o nosso projeto. O projeto é um presente para mim. Porque É um vice-versa, né? Quando o Weber, né, o Weber que fazia parte do projeto antes e tudo, e aí ele foi para outro ministério e tudo, e aí Deus é tão maravilhoso, César, tão sublime, que ele já tinha preparado o Edson para assumir o lugar do Weber, não assumir o lugar do Weber, mas para estar na nossa companhia, né? Porque esse projeto, se fosse eu sozinho, quantas vezes pensei em parar, mas que isso, rapaz? Peraí. Né? Assim como o Michele também já falou comigo recentemente, mas lá atrás o Edson, ele veio e com muita garra, né? E o projeto Salve com o Pai, né? Foi inversar os adoradores. Você fala, mas a Salve Adoradores na sexta. Os Salve Adoradores na sexta, mas o nome do projeto Salve com o Pai, porque era no sábado. Ganhou muito, tá, Edson? A sua vinda. É um parceiro, César. Sim, tipo assim, essa semana dá? Dá. Então, assim, cara, eu queria agradecer a Deus, te honrar. Só se... E te honrar, cara, e te honrar, porque o projeto Sabe com o Pai não tem interesse financeiro nenhum, a gente não ganha nada financeiramente falando, né? A gente ganha espiritualmente muito, mas não tem fim lucrativo, não tem nada, é amor mesmo à obra, né? Fala que crente é um bicho meio doido, né? E eu amo estar nessa obra e é um prazer tê-lo com a gente, tá bom? É isso que muita gente não entende. Não, mas por que fulano, né, tem tido uma vida abençoada? Porque tem semeado semente. E quem semeia, vai colher. E quando nós semeamos no reino, Verdade. a colheita é certa. Amém. Deus muda a nossa história. É verdade. Deus muda mesmo, transforma. Por quê? O nosso Deus é dono de tudo. Então ele abre porta onde não tem porta, janela onde não tem janela, e vai movimentando. E eu vou te falar um negócio agora que você não sabe. Nosso projeto tem 5 anos, 5 anos e meio, né, Edson? 5 anos e meio. Sem faltar uma semana para a glória de Deus, faço sem vaidade nenhuma, porque só Deus sabe como é que a gente chega aqui, né? Às vezes a gente dormia na live, o Edson dormia, eu me acordava, eu dormia, acordava, mas enfim. A gente estava na igreja, e aí eu pensei assim, vou chamar o César para participar do projeto. Cheguei a levantar para ir, aí você acabou, andou para frente com a sua esposa e tal. E aí, a gente estava saindo assim, aí a Miquel falou assim, por que você não chama aquele moço do chofar?
Então, sabe, isso me dá. Jesuicidência, Cara, né? isso me dá uma tranquilidade tão grande para estar aqui. Você sabe quando antes da gente entrar, como é que fica, né? A gente quer lá. Mas quando começa, se não tranquilidade, sabe por quê? Porque eu sei que Deus está no controle. Sabe? Acontecendo coisas aqui, chamar as pessoas que já participaram aqui e falar, cara, o que é isso? Coisa que falou lá fora, fala aqui dentro, Deus confirma. Enfim, é maravilhoso, a gente sabe que Deus está no negócio, aí fica muito mais fácil, né? Sim, é que Fica fácil. Quando a gente sabe que Deus está no negócio, fica fácil. eu não estou perdendo meu tempo, sabe? Estou dedicando a Deus nesse projeto que é de Deus. É de Deus. Eu falava com o Heber antes, deixa eu te falar um negócio. Você pode até ficar com raiva de mim, mas é algo que o Espírito Santo tem falado comigo. Esse projeto é maior do que você e eu junto. Ele, como assim? Porque o Heber, na época, era um neófito, né? Era um novo na fé. O Heber hoje está caminhando na igreja, uma benção, tocando bateria já. Beijo no coração, Heber. Tocando bateria, tocando tudo. Foi o Heber. Esse projeto é maior do que a gente, cara. E prova disso, meu amigo pastor Zé Luiz, eu lembro que lá atrás, muito lá atrás, antes de tudo aquilo que eu passei, que alguns irmãos sabem, alguns amigos também sabem, né? Foi um momento de guerra intensa, mas enfim. Lá atrás, o pastor Zé Luiz falou comigo assim, você vai ter que cuidar dos seus 2 filhos. Eu disse, como assim 2 filhos? Só tenho Eliseu e o pastor Zé Luiz é muito usado por Deus. E aí, sim, velho. Amém. A gente sabe que alguém outro, né? Porque não podia ter outro atrás, né? Pra frente. E aí, quase um ano depois, olha você, quase um ano depois, aí depois que tinha acontecido que, né, algo que mudou radicalmente a minha vida, eu falei assim, lembra que falei, seus 2 filhos, somos casados. O Eliseu e o projeto. Cuida desses 2 filhos. Então, cara, eu não tenho. Como Deus me falou essa semana, não sou os que retrocedem, sabe? Quantas vezes pensei em parar, mas não posso retroceder, cara. Esse Deus é maravilhoso demais. E é tão interessante porque, assim, esses dias para trás, até comentei com você, não sei se eu comentei, eu acho que eu devo ter comentado, uma colega minha de trabalho falou, manda um link para mim. Manda um link para mim. E depois ela me mandou uma foto que ela anotou tudo ali no papel. Maravilha. Sabe? Tudo que a gente falou aqui. Maravilha. E ela falou, nossa, foi muito bom. Isso faz a gente querer mais. Eu quero mais, eu quero estar lá, eu quero fazer. E a irmã Raquel tem um testemunho parecido com esse. Raquel também, que ministra aqui, louvor, Raquel, até a Páscoa, em nome de Jesus, aquela está no nosso especial de Páscoa, em nome de Jesus. A Raquel falou que tem uma pessoa, né, que é de outra denominação, mas ele sempre assiste no programa, e hoje ele não enxerga, mas ele passa o link e ele acompanha, sabe? Ele ouve. Deus abençoe também a vida desse varão, em nome de Jesus, da Raquel, da família. Vamos louvar, porque eu fico ansioso. Não, está vendo vigília também. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não
tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Grande dia, aleluia. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, Oh, aleluias. admirável, Bendito seja o nome tão do Senhor. sublime, Aleluias. glorioso, tua presença Oh, aleluia, glória a Deus, mais aleluia. desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia, glória a Deus. Ele é maravilhoso. O Neutinho E Semanal. durante a ministração dessa música, né, a gente ouve ela e o ministro ele fala algo assim tão bacana, tão profundo, né, sobre a oração sacerdotal de Jesus, né, onde ele fala que a alegria dele será completa quando aqueles que o Pai o entregou estiverem com ele. Amém. Eu quero Meu estar com Deus, ele naquele meu Deus. dia. Eu também. Em nome de Meu Jesus. coração, ele... O meu arde, o Neutinho falou assim, quinta-feira, semana passada. Você pode estar com a gente aqui amanhã? Falei assim, rapaz. Mas eu posso sim. Quando Deus chama, né? A gente tem um compromisso. E principalmente eu, né? Assim como vocês têm as experiências de vocês. Eu fui surpreendido no final de dezembro com um acontecimento que me deixou assim, a primeiro momento, em choque. Aí, né? O Satanás às vezes ele vem e sopra na mente da gente, a gente tem que ficar muito atento. Soprando no vídeo de Pedro, né? Para ele não falar na mente da gente e parar, né? A obra que Deus tem. Eu disse assim, na minha mente, vai ser complicado pregar, cantar, falar do amor de Jesus, adorar o Senhor, vou ficar quietinho. Imediatamente o Espírito Santo, você vai fazer isso? Olha como meu servo Ezequias fez. Quando ele recebeu a palavra que os dias dele estavam se encerrando, ele se posicionou, ele chorou e orou muito, ele chorou muitíssimo e orou em meu nome e apresentou a vida dele. Não posso eu, o Senhor, fazer o mesmo na sua vida? O que você vai fazer diante dessa situação? Falei, me coloco diante do Senhor e inicio um propósito que vai ser aparente na minha face. Então, assim, foi me apresentado no passado um desafio para mim e para minha esposa, e eu me posicionei, fiquei 5 meses sem cortar cabelo, fazer a barba, tirar qualquer fio, sem aparar. 5 meses. E com 5 meses, o milagre aconteceu. Então, diante dessa situação, né, que foi apresentada no final do ano de 2025, eu entrei o 2026 com o propósito de, Senhor, até no meu aniversário, dia 15 de março, no dia 14,
eu corto meu cabelo, faço a minha barba e inicio, né, esse 2026 crendo que o Senhor tem poder para fazer o milagre. E glória a Deus, né, já recebi a resposta do milagre. Então hoje eu estou aqui, né, fazendo parte desse momento tão especial, né? Muito especial para mim, porque eu me posicionei e disse, não, eu tenho muita experiência com o Senhor, não posso deixar um momento me parar. Então tem muitos aí que estão deixando o momento parar, muitos estão deixando o momento paralisar, roubar, né? Pessoas perdem a vida, né? Esquece que Deus tem poder de mudar a situação. Então, o momento que nós estamos vivendo aqui é todo revelado pelo céu, até a palavra. Que coisa linda. Tudo que nós estamos conversando vai completar na palavra. Amém. Coisa linda que Jeová está fazendo. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso esse momento. E eu falo que é o seguinte, quando Deus me chamou para esse projeto, né? Primeiro milagre que eu era tímido, né? Pastor Wesley falou assim, rapaz, o que você está fazendo? Eu falei, pastor, nem eu sei. Eu sei que Deus mandou, estou fazendo. Eu falei com Deus, Senhor, tanta pessoa que prega melhor do que eu, que fala melhor do que eu, que é mais santo do que eu. Enfim, tem um monte de desculpa, né? Aí o Espírito Santo fala, né? Quero um coração disposto. Você tem? Você tem um coração disposto? Estou aqui, Deus. Faça o que o Senhor quiser. Eu falo com meu filho, se era sempre, falo assim, meu filho, às vezes, né, gente, porque já aconteceu com a gente, eu falo com ele, assim, meu filho, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, porque a gente, no Brasil, a palavra Senhor, ela não tem o poder que a palavra Senhor, o senhorio realmente tem, né? Se for olhar lá atrás, nos originais, né, do grego, do aramaico, do hebraico, que o pastor Felipe tanto gosta, né, o pastor Felipe que foi para o branco, tanto gosta da origem do grego, enfim. Senhor, na verdade, é o dono. Muita gente fala Senhor por falar, mas você esquece, quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu dono. Eu falo com meu filho, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, a nossa vida deixou de ser nossa e passou a ser dele. Então, ainda que não esteja do jeito que você e eu queríamos que tivesse, nossa vida continua sendo dele, sabe? E aquilo que ele quiser que a gente faça, a gente vai fazer. Porque ele é o meu Senhor, ele é o meu dono, sabe? Então é essa visão, César, mesmo que você está falando aí, cara. A gente se colocar na posição, sabe? Sabendo que não vai ser fácil, vai ser uma guerra. Não somos esquerdos certos. César, fala um pouco sobre o seu chofar aí, antes de começar a ministrar a palavra. O chofar, esse aí é um mistério de Deus, né? Tudo começou na subida do monte que tem lá em Miraí, chamado Nazaré. Subiu eu, o pastor Joel e o pastor Fernando. E quando chegamos no monte, o pastor Fernando disse que Deus revelou para ele, né, e Deus revela, que era para mim ungir chofarista, que eu iria tocar chofar. E eu até, né, respondi para ele, chofar, pastor? Nem sei aonde passou isso. É que eu sou muito simples, que eu venho de uma cultura simples. Até um dia eu falei com o Senhor, como que eu vou pregar da forma, né, que a gente conversa, normal, assim? Aí a Camila Barros vem e disse assim, Deus usa o humilde e usa o sábio, o letrado, o doutorado, usa tudo isso de uma forma que ele quer usar. E o pastor Fernando, né, voltando, ele falou, eu preciso de ungir chofarista, porque eu tenho a unção. E você vai tocar chofar melhor do que eu. Falei, então, pastor, eu creio no ato profético. Pode derramar o azeite. E ele derramou o azeite. E o azeite desceu, né?
assim como fala, desceu pela barba de Arão, desceu na minha também. Então, assim, foi um derramado do Espírito Santo muito grande. E ele me entregou o chofar dele e disse: toca o chofar. Imediatamente eu soprei o chofar e o toque saiu, que é raro acontecer isso. A pessoa conseguir Primeira tocar. vez? Primeira vez. Após uns 30 dias, a minha esposa, usada pelo Senhor, né, começou a conversar com o pastor Fernando, acionou o pastor Levi, no Espírito Santo, e ela me presenteou com um chofar, vindo direto de Israel. O chofar, ele é um instrumento que o nosso Deus escolheu para anunciar, né, que ele está na congregação, que é um instrumento usado para convocar o povo para a guerra, é um instrumento que foi direcionado pelo nosso Deus a Josué, que teria que tocar a trombeta, e após tocar a trombeta, o povo gritasse, clamasse junto, e com o toque da trombeta que tipificava a voz do Senhor, e as muralhas cairiam ao chão. Misericórdia. Isso. Então, assim, é um instrumento, se nós pesquisarmos, que no decorrer de toda a Bíblia, ele é usado. E eu tive a oportunidade de estar em Israel em outubro de 2025. Lá, todo lugar que você passa, tem pessoa tocando chofar, tem lojas especializadas vendendo chofar. Inclusive, eu trouxe para uma irmã que congrega na nossa igreja, ela quis adquirir um chofar semelhante a esse. E nós trouxemos também mais uns 2 chofar para presentear. E eu quero adquirir um de 130 centímetros. Ele é maior do que esse e o som Esse aí é de quanto, centímetros? 115. Eu quero comprar um de 130 centímetros. Ele é totalmente diferente, o toque é muito mais bonito. Esse tem um toque bonito, mas o de 130 centímetros Fala é pra mais. gente ver. Fala pra gente ver. No início foi muito complexo, porque não tinha esse som. Ele vem assim, totalmente despreparado, ele vem com muita secreção que existe dentro do chifre, né? Então ele não é totalmente preparado. Então eu tive um desafio de limpar ele, de tirar os resíduos. Foi um processo. Ah, não vem prontinho, não? Não. Foi um processo bem complexo. E o som não saía bacana. Até que um dia, né? A gente não consegue fazer algo grande se o Senhor não estiver na causa. Eu subi para o monte, lá em Miraí, no Monte Horebe, e passei o dia no monte. Lá pelas 3 horas, o Senhor falou na minha mente: vamos fazer uma parceria? Falei: vamos. Aí eu despertei, né? Discerni na hora. Falei: vamos sim, Senhor. Eu sopro e o Senhor põe o toque. Eu sopro e o Senhor fortalece os meus pulmões, porque eu nunca soprei um instrumento. Então tá complexo, porque eu não tenho fôlego suficiente para dar o toque do chofar. E assim aconteceu. Eu comecei a soprar e Deus foi colocando toque, foi dando a unção. Então prova que eu aguardo a direção do Espírito do Senhor nos cultos, né? Para poder tocar o chofar. E a gente sente algo assim maravilhoso. Tem pessoas que não conhecem o chofar, não sabem assim o sentido, mas é justamente para anunciar a presença de Deus, para mostrar para nós, né, para anunciar que Deus está na casa. Muita gente acha que é berrante. Qual que é a diferença? A diferença é grande, né? Sim. O berrante, ele é extraído de bois.
tem uns bois que tem um chifre maior, então eles, após abater o boi, extrai o chifre do boi e faz o berrante. E o berrante é para conduzir, né, a manada dos bois, para direcionar os bois. Os bois. Os bois. E o chofar é de antílope. É um animal que lá de Israel, que tem criação própria para poder extrair o chifre. Então, assim, é algo muito interessante. Muito interessante. Eu tenho aprendido muito sobre o chofar, tenho estudado. Então, tem sido bacana, sabe? Tem situações que quando a pessoa ouve o toque do chofar, ela não gosta. Porque ela não gosta, fica irritada, xinga, amaldiçoa, fala que está tocando berrante. Então, assim, às vezes eu deixo de tocar em algum lugar para não afligir essas pessoas. Porque quando o povo tocava o chofar, que o rei Marek e a rainha Calésia, que eles comandavam Jericó, eles não suportavam ouvir o toque do chofar. Quando tocava o chofar, eles entravam em desespero. Então, assim, porque eles sabiam que estava anunciando a voz do nosso Deus, o Deus do invisível. Então, muitas pessoas não conseguiam discernir ainda que o toque do chofar é para anunciar a presença do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso, o Deus do invisível. Maravilha. Estados adoradores também é cultura. Irmão, fica à vontade de ministrar a palavra. Então, assim, mais um pouquinho do chofar. Fica à vontade. A pessoa principal, né, que foi usada, né, foram duas, foi o pastor Fernando, que desceu a unção, e a minha esposa, que não mediu esforço de conseguir o chofar. Então, o pastor Levi, junto com ela, ele escolheu o chofar e veio, né, de uma forma assim, direcionada pelo céu, porque tem chofar que essa curva é para baixo. Eu não consigo tocar esse chofar que a curva é para baixo, porque não dá encaixe, porque eu sou esquerdo. E o chofar veio justamente para mim que sou esquerdo, na posição correta, a embocadura. Existe 3 tamanhos de embocadura no chofar, tem a pequena, a média e a grossa. Essa daqui é a média. Então, assim, foi tudo preparado pelo céu. Amém. Eu creio. E vamos dar início, né? A palavra, né? Eu não sou um pregador igual o pastor Eleco, o pastor Daniel, né? Mas... Que são meus padrinhos de casamento, inclusive. Pois é. Né? Mas deixa eu te falar, irmão. A sua sua ministração vai alcançar pessoas que a deles não alcançam. Deus usa cada um do seu jeito. A multiforme graça de Deus. Tem pessoas que a pregação do Leleco mais esplêndido, do pastor Daniel, também que eu amo, mais esplêndido que chega, não alcança uma vida que talvez tenha um preconceito com o pastor, talvez. Né? E aí, não, vamos ver quem cara ali. Esquisito, tá de barba lá, vamos ver. Tem barbão, não sei o que, tal. Já foi convidado até para participar do Alto de Páscoa, né? A pastora Kézia, ô irmão César, que barba é essa? Vai ser um propósito, né? Então, assim, nossa, você vai fazer parte. Você vai fazer parte. Falei, tamo junto. Então é isso, né? É um momento, assim, para mim, muito especial, né? Então, que o Brasil inteiro, né, vai estar vendo a gente, até mesmo no exterior. Verdade. Então, isso é uma profecia que eu recebi anos atrás, que Deus, né, me traria um grande ministério. E eu faria parte da liderança. Então, igual a irmã falou, eu vim da roça, eu também. Tive a oportunidade de finalizar o 2º grau completo. Mas o jeitão continuou. E eu não tenho muito interesse em mudar, não. Gosto bem do jeito que eu vivo. Mais simples. Isso é bom pra gente.
Glória a Deus. Isso é bom pra gente. Então, a palavra hoje vem de encontro a tudo que a gente conversou. Está em Juízes, capítulo 6, versículo 25, diz assim: E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi, de 7 anos. Derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor, teu Deus, um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. Toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Aleluia. Então essa palavra fala sobre a vida de Gideão, né? Que o Senhor, o anjo do Senhor aparece embaixo do carvalho e Gideão, né, vai conversar com o anjo do Senhor. A palavra fala que o anjo do Senhor apareceu. Então, desde que eu não firo a palavra, dá a entender que o próprio Senhor se manifestou, se apresentou diante de Gideão. E aí Gideão, né, malhando o trigo no lagar, que era para estar pisando uva, né? Era um lugar de muita fartura, de muita providência, mas o povo de Deus afastou do Senhor, levantou altares para Baal, poste para Aserá, né, a deusa da prostituição. Então não é diferente dos nossos dias. Tivemos há poucos dias aí, né, o altar de Baal, o poste de Aserá, né, a deusa da prostituição, onde toda a nossa nação, uma grande parte, prostituíram. Inclusive pessoas que dizem cristãs, né? Pois é. E vai esperar o quê? O nosso Deus é de Deus justo. Aquilo que o povo busca, o povo encontra. A Bíblia fala, né, que a bebida forte é para os que estão enfermos. Então, a gente vê que nesse tempo aí o povo bebe bebida forte. Então, uma grande parte desse povo está enfermo espiritualmente. Então, muitos, né, desejam ouvir a palavra de Deus, mas só na igreja. Já não tem mais altar para o Senhor, o altar do Senhor está quebrado. É tão prova que quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, falou: me espera aqui, que eu vou ali, né, preparar um presente para o Senhor. Foi lá e buscou um bezerro e ofereceu ao Senhor. Um bezerro não, um cabrito, né? Um cabrito. E olha que tinha bezerro de 7 anos, né? Um garrote, e esperando para ser sacrificado para Baal, um deus que estava roubando tudo deles, né? E o povo estava prostituindo e estava sendo saqueado, porque todo ano, né, os amalequitas, eles subiam, né, como gafanhotos. E a Bíblia diz que eles subiam e saqueavam toda a novidade da terra. Tudo que tinha, eles roubavam, saqueavam tudo e deixavam o povo de Israel em grande miséria. E Gideão pergunta para o Senhor: o que aconteceu, né, com as promessas que o Senhor fez para o nosso povo lá no Egito? Nosso povo está perecendo. É aonde o Senhor se apresenta e diz: derruba o altar de Baal, corta o bosque, destrói esse altar, põe fogo. E aquele bezerro que está lá, aquele garrote de 7 anos, oferece para mim. Se eu não vou mudar a história da sua vida e do seu povo. Então Gideão, ele, quando conversou com o anjo do Senhor, ele apresentou a sua causa. Ele apresentou a sua situação. E o momento era muito difícil. É que muitos hoje estão vivendo, né? Nós falamos no começo
sobre essa grande catástrofe que houve em Juiz de Fora, que houve em Ubá. Mas se esse povo falar com o Senhor, conforme Gideão falou, o Senhor tem poder Amém. de levantar pessoas assim como levantou Amém. essa pessoa, esse parente de vocês, que os abençoaram. E através dessa bênção, mudou a sua história, a história dos seus irmãos, da sua mãe. Não ficaram colocando dificuldade. Ah, por que isso aconteceu? Porque Gideão estava questionando com o anjo do Senhor. Por que não sobreveio todo este mal? Aí o Senhor mostrou para ele, né, por que sobreveio todo este mal. Mas o Senhor também mostrou para ele que ele era um varão valoroso, que através da vida dele, ele podia mudar a história do seu povo. Mas para isso, ele precisaria obedecer à orientação do Senhor. Hoje nós falamos aqui sobre o chofar, sobre a trombeta. E o Senhor deu uma orientação para Gideão. Como que ele iria vencer, né, os amalequitas? Como que ele iria vencer aquele povo, aquele grande exército? Então, ele não saiu fazendo nada de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele ouviu a voz do Senhor e começou a perguntar como que ele iria fazer. E pediu sinal. Senhor, se o Senhor está nesse negócio, eu preciso de sinal, eu preciso de direção. Se o Senhor está, essa noite, o Senhor só permite molhar esse novelo de lã, porque eu preciso de sinal. Eu estou ouvindo o Senhor falar, mas até hoje eu só vivi aflição e angústia. O Senhor foi lá e molhou a lã. No dia seguinte, Senhor, não fica chateado comigo não, mas eu preciso, né, ouvir mais um pouquinho do Senhor. Agora, deixa a lã seca, molha só em volta. Olha o poder do nosso Deus. Molhou tudo em volta de orvalho e deixou só a lã seca. Deus é maravilhoso. E paciente, né? E paciente. Porque há quanto tempo Deus, né, está nos chamando para um projeto, para algo maior, está me chamando para algo maior, para aprofundar em águas mais profundas, né? Tem muito tempo que Deus está me chamando. E a gente vai adiando. A gente vai adiando, vai adiando. Não é fácil. A gente teme, né? Porque tem aí grandes pregadores, conhecedores da palavra. Eu tenho muito conhecimento com o Senhor, de experiências, de estar no monte, de fazer campanha, de ficar um dia todo no monte ali, conversando com o Senhor, buscando direção. Eu procuro não fazer nada sem ter o sinal de Deus. O que Gideão fez, eu já venho há algum tempo fazendo. Eu aguardei o tempo do Senhor para vir para a cidade de Muriaé. Eu conheci a minha esposa dia 3 de setembro de 2016. E nós casamos no dia 15 de março de 2017. Tudo na direção de Deus. Quando eu estava em Miraí, eu congregava com o pastor Nilton. E ele disse que ia cuidar de mim, porque Deus havia falado para ele que eu viria para Muriaé. Então ele precisava cuidar de mim, para eu estar bem, para vir para essa cidade. Então ele me deu orientação, né, de como agir. E assim eu, mas a minha esposa, nós aguardamos o tempo do Senhor. E faltando um mês para o dia 15 de março, ela vendeu uma bicicleta, né? Na época eu mexia com bicicleta, ela vendeu uma bicicleta para mim. E quem comprou a bicicleta deu um cheque. E o cheque era o valor do casamento no cartório. Faltando 30 dias. Ela foi lá e pagou o casamento com o valor de um cheque que era o valor exato do casamento no cartório. Então, assim, nós aguardamos o tempo do Senhor em santidade e no dia 15 de março de 2017 nós casamos.
Só que eu tinha uma grande loja de bicicleta em Miraí, uma loja grande, e eu muito conhecido na região. E todos os profetas diziam assim: aguarda o meu tempo, que eu estou colocando a casa em ordem para você ir de vez para Muriaé. Então aguardei 17, 18, 19 e 20, 2020. No meio do ano, Deus disse assim: eu quero uma data. Eu quero uma data, porque eu quero te levar para aquela cidade para você ficar lá. Eu falei, então tá bom, Senhor, está estabelecido no dia 24 de dezembro de 2020, eu encerro o meu trabalho aqui na cidade de Miraí. Independente como a loja de bicicleta estiver, estava no auge. Eu vendia muita bicicleta. Era muita reforma, muito conserto, muita troca, vendas de bicicletas novas, usadas. Então, assim como aconteceu, isso, né? assim como aconteceu com Abraão, que Deus chamou ele, deixa tudo, eu deixei tudo para trás. E vim, porque eu ouvi a voz do Senhor. Eu ouvi uma voz profética dizendo que Deus iria me evoluir nessa cidade. Iria me evoluir dentro de um grande ministério. Então hoje está, né, completando parte dessa profecia. Eu estou aqui junto. Você faz parte da liderança da igreja, tem esse projeto maravilhoso. Né? Hoje eu estou na intercessão, junto com a tia Nete, a minha esposa também. Nós temos uma célula, a nossa empresa. Lá em Miraí eu tinha 3 funcionários. O mais interessante, que em 2006, eu trabalhava de pedreiro, 2006. O Espírito do Senhor falou para mim assim: você pode me dar mais. E eu disse para o Senhor: como eu posso te dar mais? Né? Não menosprezando a profissão de pedreiro, trabalhando de pedreiro. Alguma coisa precisa mudar na minha vida, Senhor. O que vai acontecer? Aí o Senhor disse: reforma 3 bicicletas, mas tem que ser de criança. Compra 3 bicicletinhas usadas e reforma. Eu peguei a bombinha de inseticida, né? Menino tem muito disso. Joga tinta e tal. Eu peguei aquela bombinha e reformei 3 bicicletas. Aconteceu o quê? Fiquei enfermo. Não tinha como trabalhar. Quando eu melhorei um pouquinho, eu desci da minha casa, do 2º andar, e fui para a garagem, expus as 3 bicicletas. Eu vendi as 3 bicicletas no mesmo dia. Aí Deus disse assim: você pode me dar mais. E eu comecei a me preparar. E comecei a comprar bicicleta, reformar. E tinha um amigo meu que mexia com pintura de carro. Busquei orientação com ele. Ele me instruiu de como comprar, né? Compressor, revólver de pintura, explicou tudo, diluir tinta. E comecei a evoluir. É onde veio a enchente de 2006, que destruiu a cidade de Miraí. A cidade de Miraí foi completamente devastada. Cidade de Muriaé. Fiquei mais de 2 meses em casa sem saber o que fazer. Mas quando baixou, né, aquela destruição, começaram a limpar, eu nunca vi tanta bicicleta para reformar, para lubrificar, para melhorar ela um pouco, e aquilo começou a acontecer. Uma voz: você pode me dar mais. Então nós hoje, nessa noite, nesse momento que aqui estamos, quem está nos ouvindo, você pode dar mais. Amém. Como eu disse que na nossa empresa nós temos uma célula, a minha esposa disse assim: eu não vou aguardar você organizar, porque tem muita coisa para pôr em ordem. Vamos começar a célula hoje. E a pastora Rosângela nos orientou como devíamos fazer, fizemos curso de liderança e iniciamos a célula com média de 20 pessoas. Hoje estamos com quase 50 pessoas em nossa célula. Parte disso é base de 40 funcionários, entre funcionário e parte da liderança da empresa, e parte dos vizinhos que vão todas as quartas-feiras participar desse ensino. Então tem sido algo assim glorioso o que Deus está fazendo, e está completando, né, parte do que Deus tem feito aqui nesse momento.
Então Gideão, ele entendeu a voz do Senhor, ele deu ouvido. E ele pediu ao Senhor orientação e Deus deu orientação. Ó, você vai com a tocha na mão, mas você protege ela. Você vai com a outra mão, você vai com a trombeta. Então, observamos que o chofar, ele vem lá de trás. Quem age é o Senhor. Então, quando o reino do sul foi lutar contra o reino do norte com Jeroboão, o que foi tocado foi os 5 sacerdotes, tocou o chofar e o povo começou a adorar o Senhor, o poder de Deus desceu e o povo não precisou guerrear, o Senhor guerreou por eles. Então Gideão não precisou guerrear, o Senhor guerreou para ele, porque ele obedeceu. E quantos de nós, né, não temos obedecido à voz do Senhor? Muitos estão pecando, né? Acha que o Senhor não está vendo. E o Senhor estava vendo. Gideão foi lá oferecer o cabritinho. Disse, eu quero ver agora, Gideão, como é que está a sua casa. Porque me adorar aqui debaixo do carvalho, vir aqui oferecer um sacrifício é fácil. Quero ver na sua casa como que está. Então, nosso Deus vê tudo. E é para nós chegar aqui hoje. Como que Deus viu que foi difícil? Eu vim na carroceria da caminhonete, no baúzinho. E estava quente, eu estava suando muito, ansioso para chegar nesse momento. Muito ansioso. Porque falar da palavra do Senhor é algo sério. E é algo que eu vivo todos os dias. Então, eu decidi servir ao Senhor. Se tem pessoas que não querem, mas eu e a minha casa, eu e a minha esposa, nós servimos ao Senhor e firme. Eu converso com ela, ela conversa comigo. Aquilo que não tem agradado o Espírito Santo, nós temos trabalhado. E temos agido e buscado, né, reforço, buscar entendimento, santificando as nossas vidas e dando direção para esse povo, né, que fazem parte da empresa. Todas as quarta-feiras, nós não deixamos de deixar a palavra do Senhor. É um momento muito agradável. Tiramos 1 hora, todas as semanas, 40 funcionários, para ouvir a palavra de Deus. Então, muitos dos nossos, hoje, que estão nos ouvindo, provavelmente, tem uma empresa com 5, às vezes com 100, com 200, não tira 10 minutos para adorar o Senhor. Não tira. Pensa num negócio difícil de reunir o povo. Mas nós fazemos algo bacana, sabe? Por quê? O povo tem sede de ouvir a palavra, mas também quer comer. Então nós preparamos um banquete, um café da manhã. Todas as quarta-feiras nós temos um café da manhã preparado para todos participarem. Glória a Deus. Algo muito precioso. E Gideão entendeu isso. Falou, não, eu preciso lutar e reunir esse povo aí. Aí juntou 32 mil, né? Aí Deus falou assim, tem muita gente, Gideão. É muito. Vamos tirar um bocado desse povo aí. Vamos tirar os covardes, né? Os medrosos. Vamos tirar desse meio. Eu não preciso de muita gente. Não preciso. Então prova que hoje nós estamos aqui. Nós 3, mais a Michele, né? Estamos em 4. É os mistérios de Deus. Eu já assisti programa aqui que tinha uns 10. Eu tinha vontade de participar. Falei, um dia eu vou lá nesse sábado com o pai, né? Mas como nós frisamos mais cedo, essa vida é muito corrida. Principalmente a minha, né? Muito compromissada. Eu lidero um povo, né? Eu tenho uma voz profética lá no bairro Santa Terezinha. Nunca imaginei que eu ia sair da cidade de Miraí e vir para Muriaé e morar no bairro Santa Terezinha. Para a gente lá, o bairro Santa Terezinha era o bairro mais perigoso. Hoje eu não tenho vontade de sair de lá. Amo aquele lugar. É um povo amoroso, né? Amoroso. Amoroso. E tem um projeto bonito. Lá nasceu, né,
Lá nasceu a missão central e também a extensão do Santa Terezinha. A extensão do Santa Terezinha era um bar. E o bar não fechava. Eu estou 3 anos orando, Senhor, esse bar não fecha, esse bar não fecha. Aí Deus disse assim, você não entendeu o mistério, meu servo? Eu falei, não. Então, se eu te der ele, você me dá para mim, para nascer a minha igreja? E assim o Senhor fez. Tudo em concordância com a minha esposa. Perguntei para ela assim, ó, Deus falou comigo que ele vai dar aquele imóvel para nós e se a gente abençoa para ser a casa dele, aí ela fechada. Então a obra do Senhor tem acontecido, por quê? Deus tem levantado Gideões. Deus tem levantado Gideões. E nesse momento a pergunta é, quantos de nós estamos dando ouvido naquilo que Deus tem nos orientado? Porque Deus deu uma orientação para Gideão e ele colocou ela em prática. Tem pessoas que acham que vai ganhar uma alma gritando, brigando. Na minha casa não tem gritaria. Na minha casa tem paz. A nossa casa precisa ter paz. Para quê? Para que o nome do Senhor seja propagado. É tão prova que um midianita disse, sonhei que Gideão, a espada dele, passava no nosso meio e exterminava o nosso povo. E assim Deus fez. Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pensamos ou imaginamos. Então, assim, é ouvir a voz do Senhor, permitir que Ele faça. Permitir que Ele faça. É doído? É. Tem perdas? Aparentemente parece que tem. A gente não entende quando perde. Mas para que algo maior vai acontecer, o que está nos impedindo de crescer precisa sair. Deus sabe o que nos impede de crescer. Deus sabe, tem coisas que a gente não vai entender, mas a gente vai viver. Então, para a gente viver, a gente não pode ficar olhando o que passou. Tem que viver o que está sendo apresentado para nós. Se eu falo para o pastor Fernando, eu não quero não, pastor, nem sei o que é chofar. Eu falei, não, se Deus falou, eu quero. Se Deus está falando, está dando direção, nós precisamos aceitar aquilo que Deus está propondo para nós. E Gideão, 300 homens, né, com um cântarozinho, escondido ali a tocha, e uma trombeta, um chofar, né, um chifre de carneiro, tinha que tocar aquela trombeta. Tinha que tocar. Porque através da obediência, Deus faria a parte dele. Então tem muita gente que está gemendo, está chorando porque não quer fazer a parte dele, não quer fazer a parte dela. Mas Gideão fez a parte dele. Obedeceu o Senhor e falou, ó, quem for covarde, pode ir embora. 22.000. Agora, manda o povo beber água. Quem for prudente e beber a água com prudência, observando o que está em volta, for observador, for prudente, for obediente e não lamber a água igual cachorro, esse você separa. Então, assim, veja o que Deus está separando, né? Quem está nos ouvindo, que possa permitir que o Senhor possa separar ele também nessa noite, que seja um dos 300, um dos corajosos, das corajosas. Esse é o mistério de Deus. E se eu, quando Deus falou, você pode me dar mais, se eu não dou ouvido à voz do Senhor, eu não ia dar mais para Deus, não ia receber mais de Deus. Para eu entender o que Deus estava falando, eu fiz uma campanha de 2 meses às 6 horas da manhã, orando todos os dias, meia hora, pedindo a direção do Senhor. Não tem como receber uma direção se não tiver oração, se não tiver santificação, se não tiver adoração.
Ah, como espero o dia em que eu verei a face do meu mestre, do meu Senhor. Esse louvor é lindo, é tremendo, irmão. E eu estou esperando esse dia. E eu quero ver a face do meu mestre. Eu quero ir para o céu. Eu falo na célula, gente, o inferno está garantido. Vamos lutar pelo céu. Vamos abrir mão do pecado. Vamos abrir mão dessa vida que está sendo oferecida aí. E vamos para a casa do Senhor. Conhecer o Senhor de perto. É maravilhoso. É maravilhoso. Aleluia. Muito bom. Muito bom. Então, assim, tem muitas experiências, sabe, Netinho? De busca, de ouvir a voz do Senhor. Deus disse para mim assim, vai para o monte, que hoje você vai ver o livramento que eu vou dar. Minha esposa sempre viaja para São Paulo, e eu fui para o monte. Deus deu um livramento para ela de morte em um acidente, protegeu o ônibus. Naquele mesmo dia, Deus deu uma cura para o pastor Nilton. Às 2 horas da tarde, Deus falou, liga para o meu servo. E eu no monte, lá no Nazaré, em Miraí. Eu liguei para ele e falei, pastor, Deus disse para o senhor vir aqui no monte, que ele tem uma bênção para o senhor hoje. E é para o senhor. Ele, ô diácono César, hoje eu tenho culto. Falei, então, pastor, Deus disse que o milagre é hoje. Se o senhor não vier, só pode não receber o milagre. Então, só chega aqui, recebe o milagre e volta. Eu não sabia, mas ele estava com a garganta inflamada, muito inflamada, com um diagnóstico de câncer na garganta. Ele ouviu a voz do Senhor, foi lá, nós oramos junto. No outro dia não tinha nada. Glória a Deus. Quantas pessoas estão deixando de receber o milagre porque não quer estar no altar, nos pés do Senhor? Prefere ficar em casa. Ah, estou cansado. Mas do altar sai poder. De uma reunião dessa aqui sai poder, sai milagre. Eu creio. Deus derrama poder numa reunião dessa. Deus traz cura, traz renovo. Deus traz algo poderoso. Aleluia. Glória a Jesus. Deus me deu uma palavra assim. Vai para o monte, lá em Moriaé, no Planalto, porque eu tenho um milagre para você lá. Falei, no Planalto aqui em Miraí tem vários montes bons. O que eu vou fazer no Planalto? Não conhecia. Na verdade, a minha esposa estava ali orando por um homem de Deus. Na época eu nunca tinha visto ela, nem sabia quem era. Oramos, adoramos junto, fui embora para casa. A palavra profética. Dentro de 30 dias, ela vai te procurar. E Deus vai te dar o sinal que ela é aquela que o Senhor preparou para caminhar com você. E vocês vão crescer junto no ministério. Coisa linda, meu irmão. Coisa linda. Então, assim, olha o que é uma obediência. Olha o que o povo de Israel viveu através da vida de um homem. Né? Depois, ele cometeu um erro, mas foi depois. Mas naquele momento, ele obedeceu. Então, nós não precisamos receber uma bênção e cometer um erro, né? Como Ezequias cometeu, Gideão cometeu, que instigou o povo a pecar, a errar. Mas quando ele ouviu a voz do Senhor, obedeceu, a bênção veio. É aí que E o bom da Bíblia é isso, né? Que ela não esconde essa questão do erro, né? Pelo A gente pode até contrário, errar, mas pelo contrário, demonstra. E aí você vê o quê? Que Gideão era um homem como nós. A unção que estava nele não era dele, era de Deus. Então, quando ele ouvia a voz de Deus, Deus agia na vida dele. Quando ele parou de ouvir, Deus saía com você sozinho. Então, é lindo isso, eu não tinha nem parado para pensar a esse respeito, mas é isso aí. Verdade. Porque a unção era de Deus. Enquanto ele estava debaixo das mãos de Deus, tinha proeza, né? Tinha vitória, tinha bênção. Acho que no momento que a pessoa decide caminhar por si própria
E, ô César, cara, tem algo que me incomoda gigantemente, o Edson sabe, que ele já passou por algum outro programa com a gente. Você largar o Criador, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, para servir a criaturas, para servir a demônios. Isso não, graças a Deus, isso não entra na minha cabeça, sabe? Não entra na minha cabeça, porque quem serve aos falsos deuses, né, que na verdade são demônios, são anjos caídos, né, expulsos do céu, né, quando o diabo foi expulso do céu, foi com ele expulso um terço dos anjos, né, que se tornaram os demônios, e muita gente escolhe servir a criatura, que já tem um spoiler, qual vai ser o final da criatura, embora o diabo ele minta, ele engana, mas todo mundo já sabe qual vai ser o final. E a gente conhece, né, pessoas que serviam a Deus e por um momento talvez de insanidade, a gente só pode crer que é insanidade, abandona o Deus Todo-Poderoso para servir a criaturas. Assim como esse um terço de anjos, né, que deixou o Deus Todo-Poderoso e seguiu a cabeça do sujo. É algo que incomoda, porque, infelizmente, né, nessa época de o Senhor Jesus está quase voltando, a apostasia tem sido muito grande, né? Pessoas que há um tempo, o Edson vai saber o que eu estou falando, louvavam a Deus e depois faziam até músicas bonitas para Deus e depois fizeram músicas com mensagem subliminar, mensagem diabólica no fundo, como se fosse também de Deus. Então, você vê que infelizmente, né, ele deixou de servir ao Deus Todo-Poderoso. Eu até acredito que no início, alguns pastores defenderam a pessoa, tá, mas enfim, no início até que tinha uma boa intenção, mas por um motivo ou outro, talvez por uma oferta do diabo, né, uma mentira do diabo, isso ou daquilo, deixou de servir o Deus Todo-Poderoso e foi servir as entidades malignas. Hoje, eu tenho muito cuidado, porque o Senhor me permitiu passar por alguma experiência. Na empresa, eu tenho 2 altares edificados ao Senhor de pedra. Na minha casa tem altar de pedra. E esse ano de 2026, eu fiz um propósito com o Senhor. Todas as noites, eu estarei no mesmo lugar. Antes de dormir, no mínimo meia hora, conversando com o Pai. Maravilha. Buscando ouvir a voz dele, Maravilha. buscando ouvir a direção dele, pedindo ao Senhor que dê direção e me coloque um passo à frente, assim como Deus fazia com Eliseu. Porque Eliseu, ele andava um passo à frente do seu tempo. A Bíblia diz que, assim, Eliseu andava um passo à frente do seu tempo. Então, prova de quando ele foi chamado para caminhar com Elias, os profetas chegavam para ele e falavam assim, ó, você sabia que o seu Senhor será tirado de ti sobre a sua cabeça hoje? Aí ele, calai-vos, já sei. Quando atravessou o Jordão, os profetas já vieram. Você está sabendo que o seu Senhor será tirado de ti hoje? Calai-vos, já sei. Então, isso que a gente precisa. Na minha conversão, eu converti na Maranata. Né? Eles me auxiliou muito. Só que por alguns acontecimentos, Deus permitiu. Eu creio no propósito de Deus. Exatamente. Mas eles me O ensinaram tempo que você teve lá a aguçar os dons do Espírito Santo, que são 9. Né? O primeiro deles é a sabedoria, o segundo a fé, porque se não tiver fé, não tem como agradar a Deus sem fé. E aí, vem o que nós conversamos. Procurar, não sei se conversei com você, eu sei que eu falei sobre isso hoje. Procurar com zelo, mesmo tendo os 9, que eu, o Senhor, tenho muito mais a acrescentar. É onde o inimigo tem trabalhado para roubar o nosso tempo, para nós não receber esse acréscimo de dons, de direção do Espírito. Então, assim, tenho 2 altares dentro da empresa, na minha casa, toda noite
desde o dia 1º de janeiro, todas as noites eu estou ali no mesmo lugar. O Senhor sente saudade, né, da gente falando com Ele. Como que eu vou viver coisa grande com Deus se eu não consigo viver as coisas pequenas com Ele? Como eu vou dar ouvido a algo, uma palavra profética grande, se eu não consigo ouvir a palavra profética pequena, o sinal pequeno? Então, Gideão começou nos sinais pequenos, até o sinal dos 300 tochas, 300 buzinas, 300 cântaros ali, ó, um vasozinho protegendo a tocha para ninguém ver eles chegando, né? Porque cada tocha e cada buzina representava 1000 soldados. Então, 300, com 1.300 guerreiros. Foi isso que aconteceu. Deus já tinha tudo preparado. Então, Deus tem tudo preparado. É algo glorioso que Deus tem feito. Deus tem agido. Então, para a gente poder ouvir a voz do papai, discernir ela, tem que ter um tempo de intimidade. Você falou, eu fiz um propósito com o Senhor de estar aqui. Vai esperar Deus apertar, porque Deus aperta a gente. Não, vou dar uma apertada nele, né? Porque está longe de mim, estou com saudade. Tem situações que às vezes vêm na vida da gente, Deus permite, porque está com saudade. Eu sou pai. Meu filho, às vezes, some uma semana, 2 semanas. Às vezes eu sumo. Meu pai manda uma mensagem. Manda uma mensagem, boa noite, eu ligo para ele, porque hoje ele mora lá na cidade de Miraí. Então, assim, o pai sente saudade do filho. Às vezes o filho não dá muita importância, mas o pai sente. E o filho que é bem próximo do pai, recebe mais Com benefício. certeza. Porque o pai está sempre ouvindo a voz dele, observando o que ele está precisando. E ele é íntimo, né? Às vezes até sem o filho pedir, o pai já sabe, já abençoa. É isso que eu quero, rapaz. Eu quero estar pertinho do papai. A minha mãe, quando eu chego, meu pai faleceu, meu pai era presidente do Senhor, faleceu. A minha mãe, quando eu chego lá, ela olha para mim e ela já faz o raio-x do que eu preciso, do que eu passei, por que você está assim. A minha mãe, agora imagina Deus Todo-Poderoso, né? É a questão realmente da intimidade, né? Eu e minha mãe sempre foi muito íntimo, então assim, um conhece bastante o outro. E é muito interessante, porque ela fala assim, o que foi, filho? Eu não, nada não, mãe. Não, pode falar. Tem sim. Tem sim. Pode falar. E eu vou e falo com ela. Às vezes amenizando, às vezes, né? Mas eu sempre falo com ela, porque minha mãe é uma pessoa temente a Deus, uma pessoa especial, muito especial. Se não fosse Deus, né? Eu não estaria aqui. Eu não sei da sua história, mas da dele eu sei um pouco. Se não fosse Deus, né, as misericórdias do Senhor, não teria jeito de estar aqui. Não teria jeito. Não conheço a história. Micael. Eu não sei a história dela, mas se não fosse Deus, não tinha jeito. Não tinha como estar aqui. Tudo é Deus. Tem gente que fala assim, nossa, você tem o Allen, tudo é Deus? Eu falei, tudo é Deus. Tudo é Deus. Eu às vezes falo assim, fica até complicado, porque eu não ligo muito, eu era apaixonado com futebol. Não gosto nem de assistir. Não quero perder tempo. Eu quero ter tempo com o papai. Como é que vai fazer se ficar muito envolvido com as coisas aqui da terra? Não tem jeito de querer ir para o céu, porque lá no céu é só coisa do céu. Então, assim, eu vivo muito céu na terra. Muito céu na terra. Muito. E eu tenho testemunha de pessoas que veem eu vivendo isso. Amém. E eu tenho feito discípulos. Tenho feito os discípulos. Não são muitos, mas tenho feito. Discípulos valentes, tementes. Eu deixei um em Miraí.
A gente sobe um monte já tem uns 8 anos. E ele está firme na busca, fazendo discípulos. Tem um aqui em Muriaé, está firme, é o dia todo. Eu observo ele é o dia todo ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo louvor, pregando a palavra do Senhor. Tem erros, tem, igual todos nós, mas está firme buscando, firme adorando. Vai chegar o dia da virada, né? É isso aí. Amém? Amém. Obrigado, irmão César. Obrigado mesmo. E vamos ficar com louvor, né? Que o Wesley não preparou, mas Deus vai tocar no coração dele agora e ele vai tocar. Mas antes de tocar, obrigado, César, mesmo de coração. Obrigado Tá? a você. Que essa seja a primeira de muitas participações do nosso Em projeto. nome de Jesus, gostei muito, muito, fiquei muito feliz, muito feliz. Agora já sei o caminho, né? Amém. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Essa é a música do monte, hein? Nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, Oh, aleluia! sarar as minhas Glória, dores. aleluia, aleluia! Livra-me, Bendito é o nome ó do Senhor Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, Oh, faz de papai, mim aleluia! teu Obrigado, Jesus! querer. Aleluia! Senhor, Glória, glória a Deus, aleluia! aleluia, Oh, aleluia! Senhor. Oh, aleluia! Bendito é o nome do A Senhor. música antiga, ela mexe lá no fundão, né? Essa música fez Fundo os da irmãos nossa da sociedade de homens que a gente subiu os montes e sempre cantava essa música no monte. Na época, também cantei muito lá em cima. Oh, maravilha. A gente ia no posto fiscal ali por cima, né? Cheguei lá Embaixo também. da Laura, lá. Cheguei lá também. Hoje é o Santa Laura, né? Subiu. Tem um monte bacana ali atrás do Rodrigão, já foi? Não. Sonorival cuida direitinho. É. Você passa por trás do campo, é uma área grande, aberta, tem banquinhos, tem lugar reservado para orar, muito bacana. Porque lá no Planalto está com uma branqueária muito alta, né? Está bem complexo lá. Tem um monte que eu vou no João 23, lá é bacana, bacana mesmo. Vamos encerrar, então? Vamos. Vamos lá. Não quer Não vira vigília, vira Ô, vigília. irmão César, ora abençoa a vida dos nossos irmãos que estiveram conosco, aqueles irmãos que talvez nem estejam passando a dificuldade das águas, mas estão enfrentando uma luta gigantesca, desafios gigantes, batalhas espirituais gigantes. Tem acompanhado algumas pessoas que têm vivido batalhas enormes. Mas você sabe quem é, que Deus vai te abençoar, Deus vai te fortalecer. Sim, Você é em uma nome de mulher Jesus. ungida do Senhor e Ele vai
no momento certo, Ele vai te colocar de pé. Você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. E outras pessoas também que estão conosco. Pode orar. Pai, em nome de Jesus. Existe uma canção que diz que aquilo que parecia não ter saído, É verdade. aquilo que parecia ser a minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Sinto a graça do Senhor nesta noite. Aleluia. O Espírito do Senhor, Pai, vai de encontro. Vai de encontro, ó Pai, a essas vidas. Em nome de Jesus, Que Pai. estará ouvindo, ó Pai, Em assistindo, nome de Jesus, Senhor, Deus. esse momento, ó Pai, essa live. Em nome de Jesus, vai de encontro a essa família, vai de encontro a essa Em nome mulher, de essa Jesus, jovem. Deus. Vai de encontro, ó Pai, esse ancião. Vai de encontro, ó Pai, este homem de Deus que por algum motivo, ó Pai, ele cansou, ele desistiu, ele quis parar. Pai, ele está estacionado. O Senhor tem poder para visitar a vida do teu filho, ó Pai, da tua filha nesta noite. O Senhor tem poder de avivar esta obra. Assim como o Senhor visitou, Pai, a vida de Gideão, ali embaixo daquele carvalho, ó Pai, quando ele estava malhando trigo ali no lagar, Senhor, no lugar apertado. O Senhor ali estava com tristeza, com angústia, no lugar, ó Pai, onde era para ter alegria, ele estava tendo sofrimento. Verdade. Senhor, ele estava malhando um pouquinho de trigo que ele tinha. Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus. Às vezes nesta noite resta um pouquinho de fé, resta um pouquinho, Senhor, de esperança, mas é o suficiente para acender esta chama. Amém, Deus. O Espírito do Senhor, visita sim cada um nesta noite, assim nós oramos. Agradecido, ó Pai, por esta sala, agradecido, Senhor, pela vida do Niltinho, ó Pai. Amém, Deus. Sim. Ah, Jesus, que tem, Senhor, se dedicado pela esposa do teu filho, Amém, Deus. pelo nosso irmão, Senhor, que está aqui, Em Senhor, nome de Jesus. que fez parte da adoração nesta noite, Obrigado. que tem feito parte, ó Pai, da adoração. Sim. Assim nós te agradecemos, ó Pai, e louvamos e bendizemos o teu nome por tudo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É um prazer. Um prazer, né? Tá?